Bom dia, meninos. Dando continuidade ao nosso assunto, hoje a gente vai falar sobre alimentação saudável. Eu sou Luciana Barbosa, sou residente da professora Valgna Santos. Bem, para começar, para que a gente possa entender os motivos de a gente necessitar de uma alimentação saudável, a gente precisa entender desde o início o que acontece, né, com os nossos alimentos e entender o que a gente está ingerindo. Então, para iniciar, a gente vai ver um pouco sobre a energia que os alimentos têm. A energia que vai estar presente nos nutrientes obtidos através da nossa alimentação vai ser liberado no interior das células após diversas transformações químicas. Essa energia ela vai ser utilizada nos processos celulares que mantêm o funcionamento do organismo. A quantidade de energia contida em um nutriente geralmente é expressa em quilocalorias por grama, sendo 1 quilocaloria igual a 1000 calorias. Os nutrientes fornecem quantidades diferentes de energia, portanto, a energia dos alimentos depende do tipo e da quantidade de nutrientes que ele contém. E aí a gente vai ver o gráfico aqui ao lado, onde a gente tem 3 exemplos. O primeiro exemplo é os lipídios, que vão ter como valor energético 9 quilocalorias por grama. Já os carboidratos e as proteínas, elas vão apresentar apenas 4 quilocalorias por grama. Então, aí a gente já percebe que os lipídios contêm um valor energético maior do que os carboidratos e as proteínas nesse caso. Bem, as necessidades energéticas. A quantidade de energia utilizada diariamente pelo organismo vai depender de alguns fatores. Fatores esses que são a idade, o sexo, a massa corpórea, a frequência e o tipo de atividade física que é realizada por essa pessoa, entre outros fatores também. Bem, dessa energia, né, dos nutrientes que a gente consome, 75% dela vai para a manutenção da respiração, para os batimentos cardíacos e temperatura corpórea. Os outros 25% da energia vão ser utilizados para o crescimento e na reprodução das células e também na atividade muscular, que é responsável pela nossa movimentação, né? Por movimentar o nosso corpo. Aqui a gente tem um quadro sobre os gastos energéticos de uma pessoa que tem 70 quilos. E aí a gente tem algumas atividades que uma pessoa de 70 quilos vai exercer e os gastos energéticos que ela vai ter exercendo cada uma dessas atividades. Então, a gente vê que quando uma pessoa de 70 quilos dorme, ela tem um gasto energético de 60 quilocalorias por hora. Quando ela fica em pé, ela gasta 120 quilocalorias por hora. Já quando ela exerce um trabalho doméstico, ela vai gastar 180 quilocalorias por hora. Ao caminhar, essa pessoa ela vai gastar 240 quilocalorias por hora. Ao andar de bicicleta, ela vai gastar 480 quilocalorias por hora. Ao subir uma escada, ela vai gastar 900 quilocalorias por hora. Então, a gente vê que vai depender muito da atividade e às vezes existem algumas atividades que a gente pensa assim, nossa, essa atividade nem deve gastar nenhuma energia não. Mas a gente vê que subir a escada gasta muito mais energia do que fazer um trabalho doméstico. Bem, passando para a parte da alimentação e saúde. A nossa alimentação ela vai estar intimamente relacionada com a nossa nutrição,
como a gente já sabe, né? E é importante a gente lembrar que alimentação não é sinônimo de nutrição, nem nutrição é sinônimo de alimentação, ok? A alimentação, ela vai estar muito relacionada com uma parte comemorativa, de quando a gente vai para o aniversário, quando a gente se reúne. É isso que a gente se encontra, assim, marca um encontro. Agora não, né, que a gente tá em pandemia. Mas, bora se encontrar pra comer uma pizza. Você vai se alimentar. Mas não quer dizer que daquela pizza ali tu vai ganhar muitos nutrientes. Que aquilo é uma coisa nutritiva pra ti. Que é uma alimentação boa. Entendeu? Então, existem algumas coisas que ajudam que a gente tenha uma alimentação saudável e consiga se nutrir. Então, o primeiro é ter uma alimentação saudável, é ingerir alimentos que sejam ricos em nutrientes pra gente, como os legumes, as folhas, as frutas que contêm vitaminas, que isso quer estar ligado, né, com o segundo ponto, que é a escolha adequada da alimentação. E aí a gente entra com a parte médica, com a parte clínica, que é sempre bom a gente ter um acompanhamento com uma nutricionista, para que ela passe uma dieta adequada para a gente. Local. É muito importante que a gente tenha um local adequado para se alimentar, né? Sentar à mesa, não comer na frente da televisão, no sofá, no chão. Eu sei que o paraense, ele adora sentar no chão para comer o chibé dele, com um charque frito. Mas é interessante, a gente aconselha, né? A gente sabe que são N realidades, mas que a gente aconselha que um local de alimentação seja adequado, seja limpo, esteja higienizado, para que não haja uma contaminação da alimentação e você possa vir se contaminar através dessa alimentação que já está infectada. Então, por isso, o local é muito importante. A hora. É muito importante que a gente mantenha um horário certo para se alimentar, um horário para tomar café, um horário para lanchar de manhã, um horário para almoçar, um horário para o lanche da tarde, um horário para janta. Por quê? O que acontece, professora, se eu não comer no horário? Acontece que lá no teu estômago, a gente tem uma coisa que a gente chama de suco gástrico. E esse suco gástrico, ele é um pouco ácido. E aí, quando você não se alimenta, ele começa, se você passa do seu horário de se alimentar, ele começa a ficar mais ácido, mais ácido, mais ácido. E aí isso vai prejudicando a parede do seu estômago, gerando algumas complicações como refluxo, gastrite, entre outros. Entendeu? Então, esta é a importância da gente se alimentar na hora. Higiene do corpo. Essa higiene do corpo é o que, professora? Escovar os dentes de maneira adequada, porque na nossa boca a gente tem várias bactérias, certo? E às vezes, depois que a gente se alimenta, ficam resíduos na nossa gengiva, entre os dentes. E esses resíduos, eles vão se degradando. E a gente precisa higienizar a boca, higienizar as mãos, para que quando a gente vai comer, a gente não contamine os nossos alimentos e venha a ingerir algum micro-organismo, uma bactéria, enfim. Higiene dos alimentos, principalmente, né, todos os alimentos, mas principalmente os legumes, as folhas, que são alimentos que vêm da horta, né, de plantações. E ali nas plantações, às vezes, a gente tem a presença no solo, né, de algumas bactérias, de alguns fungos, de alguns patógenos, né, alguns micro-organismos que, se a gente entrar em contato, pode desenvolver alguma doença, tipo alguns vermes, né, que podem, tipo lombriga, enfim, esses vermes assim. Então, por isso é muito importante que a gente faça a higienização dos nossos alimentos. Bem, para finalizar, a gente tem algumas recomendações para alimentação saudável.
Então, a gente tem o quê? Refeições diárias, que aí a gente recomenda o quê? Que faça ao menos 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar, certo? Não comer, né? Evitar alimentos ultraprocessados, que aí a gente recomenda o consumo, recomenda evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, como biscoitos recheados, salgadinhos, refrigerante, tudo essas gordices que a gente adora comer, né? Mas que a gente evite comer. Não é dizer assim, não pode comer, não vai comer mais, acabou, não vai comer nunca mais na vida. Não é isso. Só que a gente precisa na nossa vida, tudo a gente tem que manter um equilíbrio. Eu vou comer hoje um esquilho com refrigerante, beleza, eu vou comer. Mas eu vou comer aqui uma salada, eu vou comer uma verdura, porque eu preciso manter um equilíbrio dentro do meu corpo. Porque se eu só me alimentar, que a gente, lembrando, né, alimentar não é a mesma coisa de se nutrir. E esses alimentos ultraprocessados, na maioria das vezes, as únicas coisas que eles nos oferecem são calorias, são gorduras, e que a gordura, quando ingerida em muita quantidade, chega um determinado momento que ela vai começar a fazer mal para o nosso organismo, para o nosso fígado, para o nosso peso, e aí vai interferir na nossa coluna, vai dar dor na coluna, vai dar dor no joelho, porque não é um peso que o teu joelho está acostumado. Então, são vários fatores que podem levar, né, quando a gente se alimenta de maneira errada. Na hora certa, né, como eu já havia comentado. Então, a gente recomenda que procurar fazer suas refeições em horários semelhantes todos os dias. E aí, comer devagar, se possível, na companhia dos familiares e amigos. Por quê, professora? Na companhia... Porque, às vezes, quando a gente está se sentindo bem, está bem acompanhado, está num ambiente bom, tudo isso ajuda com que o nosso corpo exerça as funcionalidades dele de maneira correta e ajuda a gente a processar os alimentos, a absorver de maneira mais eficiente. Beba água. O consumo de água é essencial. O volume a ser ingerido diariamente pode variar conforme a idade e o peso, certo? Então, a gente tem que beber muita água. Por que a gente tem que beber muita água? Porque quando a gente ingere os alimentos, às vezes pode ser que alguns alimentos fiquem em excesso no nosso corpo. Quando a gente bebe água, a gente vai ter um equilíbrio, a água vai fazer um equilíbrio osmótico no nosso organismo, e através da nossa excreção, que a gente chama de urina, a gente vai liberar tudo aquilo que está em excesso no nosso organismo, certo? Atividades físicas. Professora, mas eu jogo bola aqui no meu quintal e pronto, eu jogo bola aqui, ou jogo queimada. É uma atividade física, muito bem. Não precisa, eu vou fazer 10 mil polichinela aqui. Não, pequeno, não precisa fazer tudo isso não. Mas fazer alguma atividade física, porque o sedentarismo, ele tá aí. E a gente, com essa pandemia e tudo mais, a gente acaba sendo vítima dele, né? A gente acaba nos levando por não ter muitas atividades no nosso dia a dia, naquela atividade da rotina de ir para a escola, de vir da escola, de ir para uma aula de reforço, de ir para uma aula de luta que talvez vocês façam, para ir para um balé, para alguma coisa. A gente não está podendo fazer, né, devido à pandemia. Mas se eu tenho um quintalzinho em casa, eu posso jogar uma bola, eu posso aqui fazer um alongamento, que tudo isso já ajuda, né, a regular o nosso corpo, algumas funções físicas do nosso corpo.
E aí, aliado a uma alimentação saudável, isso vai ajudar a manter a massa corpórea dentro dos limites adequados e auxiliando na manutenção da saúde do corpo. Então, era isso, meus meninos, que eu tinha para falar para vocês. Bebam bastante água, se alimentem no horário certo, que aí a gente vai viver muito, tempo e com saúde. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês gostem da aula.